Olá, hoje vamos falar sobre plano cartesiano. Então, plano cartesiano ele foi criado por René Descartes. Tá? Ele consiste em dois eixos perpendiculares, sendo o horizontal chamado de eixo das abscissas, que ele é o x, e o vertical, que é o eixo das ordenadas, que é o y. O plano cartesiano foi desenvolvido no intuito de localizar pontos em um determinado espaço. As exposições do eixos no plano formam quatro quadrantes, que estão no desenho acima. Então, existe o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. As coordenadas cartesianas são representadas pelos pares ordenados, x e y. Em, em razão desta ordem, devemos localizar o ponto observando primeiramente o eixo x e posteriormente o y. Sempre nessa ordem, pessoal. Primeiro sempre procura o x e depois o y. Exemplo abaixo. Temos aqui o plano cartesiano, onde tem o ponto A, tem o ponto B e tem o ponto C. Tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O que acontece? Nesse plano, observamos que o ponto A, ele é o 1 e o 3, tá? 1 no X, óleo no X, número 1, e óleo no Y, o 3. Então, o abscissa 1 e a ordenada 3. E eles estão, o pontinho A aqui, eles estão no primeiro quadrante. Deixa eu fazer desenhado para ficar mais interessante, tá? Então, o 1 no X, que é a abscissa, que é esse aqui, e o 3 no Y, que é esse aqui. Então, o encontro do X com o Y, achamos o ponto A, aqui. Então, ele se encontra no primeiro quadrante. O ponto B, menos 1 e 2. Ele tem a abscissa no menos 1, a ordenada no 2 e está no segundo quadrante. Se vocês analisarem no plano, então vamos localizar ali. Menos 1, eu vou olhar no plano cartesiano, o menos 1 é esse aqui, ó. Faltou menos ali, tá? Mas menos 1, ele fica sempre à esquerda do zero. Então, menos 1 no plano, no x, e 2 no Y. Então, 2 aqui e 1 aqui. Então, no encontro do menos 1 com o 2, eu encontro o ponto B. O ponto B está no segundo quadrante. Depois, eu tenho o... Eu tenho o C. O C, como é que eu localizo o C? Deixa eu apagar. O C é menos 2 e menos 2. Então, eu vou procurar o menos 2, que é esse aqui. Menos 2. Menos 2 no x, que é esse aqui. E o menos 2 no y. Então, menos 2 na abscissa, menos 2 na ordenada. Ele está no terceiro quadrante, como vocês podem ver. Ele sai daqui e sai daqui. Então, o encontro do x com o y é o C, que vai ser aqui. Consequentemente, terceiro quadrante. Tá? Agora, eu pergunto, com essas informações, onde ficaria no plano o ponto D? Ele é representado por 3 e menos 1. E em qual quadrante ele está? Então, primeira coisa, pessoal, eu vou procurar. Onde é o 3? O 3 é sempre no X. O X está aqui. O X é o da abscissa, que é esse aqui. Tá? Então, eu vou procurar o 3. O 3 é positivo, então eu vou aqui. Aqui está o 3. Vou colocar outra cor aqui para dar um destaque. Um vermelho. Então, vou aqui no 3 e marco ali. E no menos 1 no y. Menos 1 na ordenada. Menos 1 é aqui, ó. Não tem o menos, mas é aqui, porque de cima é positivo, de baixo é negativo. Então,
menos 1 aqui. Então, o que que aconteceu? O encontro do x com o y é que vai dizer aonde vai ficar o ponto D. Então, eu vou puxar daqui e vou encontrar com aqui e eu vou encontrar o ponto D. Vou marcar com uma outra cor para representar esse outro ponto, tá? Aqui é o ponto D. Esse ponto D, então, ele fica no quarto quadrante, certo? Agora, então, no primeiro quadrante, o que que acontece? O x, ele vai ser sempre maior ou igual a zero. Aqui. O y vai ser sempre maior ou igual a zero. No segundo quadrante, o x vai ser menor ou igual a zero e o y vai ser maior ou igual a zero. No terceiro quadrante, o x vai ser menor ou igual a zero e o y menor ou igual a zero. E no quarto quadrante, o x vai ser sempre maior ou igual a zero e o y menor e igual a zero, tá? Sempre vai ser nessa sequência. Se vocês cuidar isso aqui, vai ser sempre nessa ordem, tá? Vocês olhar os valores, já consegue localizar qual quadrante que ele vai estar. Aqui, pessoal. Dados os pontos, construa o plano cartesiano, tá? O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu arrumar aqui, tá? Dados os pontos, construa o plano cartesiano. Então, tem o ponto A, que ele representa o 3 e o 6. Então, o 3 é o x, o 6 é o y. Então, eu vou lá procurar onde é que é o 3 e onde é que é o 6. 3 no x. Vamos lá. 3 no x aqui, ó. Então, 3 e o 6 no y. 6 aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar, fazer uma retinha do 3 até o encontro do 6. Então, nesse encontro vai ser o ponto A. Então, marco lá, ponto A. Depois o B é 2 no x e 3 no y. 2 no x, 3 no y. Então, 2 aqui, 3 aqui. Então, eu saio do 2 até o encontro do 3. Então, marco lá, que é o ponto B. Depois o ponto C. Menos 1 no x e 2 no y. Menos 1 aqui. E 2 no y. 2 no y aqui. Então, eu faço o encontro. Saio do x até encontrar o 2. Então, aqui é o ponto C. Depois, o D, menos 5 e menos 3. Menos 5 no x, aqui. Menos 3 no y. Eu começo daqui do menos 5 até encontrar o menos 3. Menos 3 daqui, então passo uma retinha daqui até lá. Então, aqui é o ponto D. Então, ponto E, 2 no x, menos 4 no y. Então, 2 no x, 2 no x, que é aqui, de novo, no mesmo lugar que já foi usado antes, e menos 4 no y, aqui. Então, eu sigo do 2 até encontrar. Opa, sigo do 2 até encontrar o 4. Então, encontrei. Aqui é o ponto E. E agora o F.
O F é 3 no X e 0 no Y. Então, eu vou ali, procuro onde é que é o 3 no X, que é aqui. Então, do 3, eu vou ao 0 no Y. Onde é que é o 0 no Y? Não está ali escrito, professor. Onde é que é o 0? O 0 é aqui, ó. Bem no encontro dos dois. Aqui é o 0. Então, 3 no X, 0 no Y. Então, eu sempre saio daqui para encontrar o ponto, tá? Então, sempre vou ver pelo X. Aqui é o ponto 0, mas não é ali o ponto, porque o ponto vai ser aqui, ó, tá? Bem no 3 aqui. Deixa eu marcar direito aqui. O ponto vai ser exatamente aqui. Então, aqui é o ponto F. E o ponto G é 0 no X e 5 no Y. Então, é 0 no X, que vai ser aqui, 0. E eu vou para o Y agora, partindo do 0. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olhando para o X e 0 no X e 5 no Y, então, aqui está ele. Então, aqui é o ponto G.